Fala pessoal, bora aqui para os palpites para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes eu já te peço aquela moral, deixando o like e se inscrevendo. Bom, a rodada começa no sábado com 3 jogos. Às 4 da tarde, Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro na Liga Arena. O Furacão, que vem de um empate em casa em 2-2 contra os reservas do Fluminense, é o sétimo colocado com 33 pontos. Já o Galo vem de uma vitória sobre o Santos por 2-0 em casa e é o nono colocado com 30 pontos, um confronto direto aí pelo G6. O Cap jogando em casa nos últimos 5 jogos no Brasileirão foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Galo pelo Brasileirão fora de casa foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Para esse duelo aí eu vou palpitar numa vitória do Furacão por 2-1. Também às 4 da tarde, Goiás e Internacional na Serrinha. Pelo Brasileirão, o Goiás não perde a 7 jogos. Nos últimos 4 jogos em casa foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Já o Inter não vence há 9 partidas no Brasileirão. Conseguiu a vaga para a semifinal da Libertadores no meio de semana e vai ter que dar uma importância a mais no Campeonato Brasileiro para poder ficar tranquilo quando chegar a hora de disputar as semifinais, não ter que estar preocupado com a zona de rebaixamento. E a última vitória do Internacional pelo Campeonato Brasileiro foi justamente fora de casa contra o América Mineiro. E nesse duelo eu vou estar palpitando uma vitória do Internacional por 2-1. E para fechar os jogos do sábado, às 9 da noite, Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Botafogo, que foi eliminado agora no meio de semana na Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, vai se dedicar exclusivamente agora ao Brasileirão. Tem uma gordura aí de 11 pontos de vantagem para o Palmeiras, que é o vice-líder. Venceu todos os jogos que disputou em casa nesse Brasileirão. Venceu o Bahia com autoridade na última rodada por 3-0. Já o Flamengo vem de um empate com os reservas do Internacional em casa. Vem fazendo partidas muito ruins, além do ambiente bastante conturbado. E eu vou palpitar aí numa vitória do Botafogo por 2-0. No domingo, às 11 da manhã, Grêmio e Cuiabá. O Grêmio vem de uma vitória sobre o Cruzeiro aí na última rodada por 3-0 com bastante contundência. E nas últimas 5 partidas em casa pelo Brasileiro foram 4 vitórias e apenas 1 derrota para o Botafogo. Já o Cuiabá, depois que foi quebrada a sua invencibilidade de muitos jogos aí, vem de 3 derrotas seguidas, 2 delas fora de casa. E o meu palpite aí para esse confronto vai ser uma vitória do Grêmio por 2-0. Às 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O Corinthians, que não perde em casa há bastante tempo aí, vem de um empate com o Goiás em 1-1. Vem de uma classificação heróica também contra o Estudiantes no meio de semana na Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras também se classificou na Libertadores, colocou os titulares, empatou em 0-0 com o Deportivo Pereira, mas os caras não estavam com aquela pressão para ganhar o jogo, que já tinha sido 4-0 a ida. Na última rodada vem de uma vitória polêmica aí sobre o Vasco no Brasileirão. E nos últimos 5 jogos fora de casa foram 4 vitórias e apenas 1 derrota. E o meu palpite para esse confronto vai ser em um empate em 1-1. Também às 4 da tarde, Fluminense e Fortaleza no Raulino de Oliveira. O Fluminense, que é o segundo melhor mandante do campeonato, não perdeu nenhuma jogando em casa. Nas últimas 5 partidas como mandante são 5 vitórias. É o quinto colocado com 35 pontos. Já o Fortaleza vem na 8ª colocação com 32. Nas últimas 5 partidas fora de casa são 3 vitórias e 2 derrotas. Vem embalado na temporada, mas para esse confronto eu vou palpitar numa vitória do Fluminense por 1-0. Às 6h30 da noite, Bahia e Vasco se enfrentam na Fonte Nova. Um confronto direto contra o rebaixamento. O Bahia, como mandante, não perde há 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Já o Vasco vem fazendo boas partidas, vem de um jogo bem competitivo contra o Palmeiras, que reclamaram bastante do gol que foi anulado, que naquele momento seria 1-0 para o Vasco, né? Mas fora de casa o Vasco continua tendo ainda bastante dificuldade. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e 1 empate. E para esse duelo, o meu palpite vai ser uma vitória do Bahia por 2-1. Ainda às 6h30 da noite, Cruzeiro e Bragantino no Mineirão. O Cruzeiro, que demitiu o Pepa na última derrota para o Grêmio por 3-0. E há 7 partidas não sabe o que é vencer o Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 partidas como mandante foram 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Já o Bragantino, nos últimos 5 jogos como visitante, foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E para esse confronto eu vou estar palpitando um empate em 2-2. Também às 6h30 da noite, América Mineiro e Santos no Independência.
O América que vem empolgado pela vitória na última rodada contra o São Paulo no finalzinho. As únicas vitórias do América no campeonato foram como mandante. E o Santos que vem de uma derrota para o Atlético Mineiro em Minas por 2-0. Nos últimos 5 jogos fora de casa foram 5 derrotas. E eu vou palpitar aí numa vitória do América por 1-0. E para fechar a rodada às 8h30 da noite, São Paulo e Coritiba no Morumbi. São Paulo que não vence há 6 jogos pelo Brasileirão. Precisa dar uma resposta para o seu torcedor. E o Coritiba que vem de 5 derrotas seguidas. 3 delas como visitante. Para esse duelo aí, eu acho que o São Paulo vai voltar a vencer no campeonato. Vou palpitar numa vitória do São Paulo por 3-1. E é isso aí, tropa. Deixa aí os teus palpites também nos comentários. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima.